Bom dia, criançada! Bom dia! Mais um domingo junto com vocês aqui na nossa escola dominical. Hoje é domingo e hoje tem escola. Por isso que se chama Escola Dominical, que é a escola de domingo. E nós, todos os domingos, sempre vamos à escola dominical para aprender sobre a palavra de Deus, a Bíblia, e sobre homens que andaram com Deus, homens que andaram com Jesus, e que esses homens trazem grande riqueza e grandes histórias para que a gente aprenda hoje nos nossos dias, não é mesmo? Então que bom que você está aí, que bom que você está aí do lado também do seu pai, e hoje nós vamos aprender sobre um garoto chamado Nota 10 na Bíblia. Mas antes da gente falar sobre esse garoto, a gente vai orar. Por que a gente ora toda vez quando começa uma história, uma lição da escola dominical? Para pedir a Deus que Ele abra o nosso entendimento, para que todas as informações da história e as lições entrem na nossa cabeça e no nosso coração, e que a gente não esqueça, tá bom? Então vamos lá, feche seus olhos, abaixe suas cabeças e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse domingo tão gostoso na Tua presença, em que a gente vem aqui até a escola dominical para aprender sobre pessoas que conviveram contigo no passado e que nos traz grandes lições de vida e grandes lições, Senhor, vinda de Ti. Nós queremos agora, nesse momento, que Tu abra a minha cabeça, abra a cabeça das crianças, dos pais das crianças, e que Tu possa colocar a mensagem que Tu queres, Senhor, e que nós nunca mais esqueçamos. Nós Te fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, criançada? Bom, como eu falei, a gente vai ouvir hoje sobre um rapaz chamado Nota 10. Era o garoto Nota 10. Mas antes de eu falar um pouco dele, eu queria lembrar a vocês o seguinte. Nesses domingos que nós estamos vivendo, os que passaram, nós estamos lendo sobre e aprendendo sobre muito da vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Olha ele aqui. O apóstolo Paulo foi se não o maior missionário que a terra já teve. Missionário? Qual era a missão dele? Levar a palavra do Senhor Jesus, levar a todos que estavam ao redor dele o nome do Senhor Jesus, contar a sua história, a história de Jesus e o que ele fez por mim e o que ele fez por você. Paulo, entre 50 e 70, quase 70 anos depois que Cristo morreu, fez muitas viagens missionárias, levando o evangelho, levando o conhecimento das outras pessoas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fez muitas. E aqui a gente já viu, né? Lembra que ele fez uma viagem que ele foi preso juntamente com Silas, e as cadeias se romperam e todos ali, inclusive o carcereiro, aceitou Jesus como seu salvador. Lembra da história de Lídia? Então a gente já contou várias histórias aqui que eu sei que vocês devem lembrar. Nessa viagem de hoje, que nós vamos aprender, foi a segunda viagem de Paulo. Paulo fez 4 grandes viagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda viagem dele. E ele saiu daqui, da cidade de Jerusalém, indo por essas cidades, Antioquia da Síria, Tarso, Derbe, Listra, aí depois ele seguiu este caminho andando de barco pelo continente, voltando de barco, e aí voltou até Jerusalém. E gente, naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha ônibus. Naquela época eles andavam ou de barco ou de cavalos e a pé. Então foi uma viagem muito demorada, muito demorada. E Paulo não foi sozinho nessa segunda viagem. Ele levou um amigo dele, chamado Silas. Silas estava com ele nessa viagem. Ora, Paulo estava começando então essa segunda viagem missionária e Silas o acompanhando. Mas quando ele chegou em Listra, olha Listra aqui, ele saiu daqui de Jerusalém,
quando ele chegou nesta grande cidade aqui, ele conheceu um rapaz. Sabe qual era o nome dele? Nosso garoto, nota 10. Timóteo. Olha como ele era jovem. Paulo conheceu a Timóteo, meninos. Quem era Timóteo? Ora, o Timóteo, a Bíblia fala muito pouco do pai dele, mas a Bíblia fala muito da mãe e da avó de Timóteo. Timóteo era filho de um homem grego. E a mãe e a avó de Timóteo se chamava Eunice, a mãe, e Lóide, a avó. Pare um pouco aí para pensar. Diga o nome de sua mãe. Agora diga o nome de sua avó. Mãe da sua mãe. Isso, muito bem. Então, Timóteo lembrava e andava muito com a sua mãe e com a sua avó. E essas duas senhoras, a dona Eunice e a dona Lóide, a mãe e a avó, eram judias e eram mulheres que já conheciam Jesus naquela época e tinham uma vida muito devotada a Jesus. Então, desde criança, tanto a dona Eunice como a dona Lóide, elas ensinavam a Timóteo a palavra de Deus. Desde criancinha, a avó Lóide e a mãe Eunice de Timóteo ensinava a palavra de Deus. E Timóteo crescia ouvindo os ensinamentos da avó e da mãe. Abra a sua Bíblia, eu quero que vocês abram aí a sua Bíblia. Eu vou dar 10 segundinhos para vocês abrirem a Bíblia de vocês. E a gente vai ler exatamente numa carta escrita por Paulo a Timóteo. Peça ajuda do papai e da mamãe. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Abro aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vou ler e vocês acompanham. Diz assim: recordo-me... Não, vamos fazer o seguinte. Exatamente. 2 Timóteo 1,5. Leio assim: recordo-me da sua fé que não era fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Meninos, olha que legal. Quando o papai, mamãe, a nossa vovó, o nosso tio, o nosso irmão ensinar alguma coisa da Bíblia para a gente tem que guardar essas palavras. Porque Paulo está escrevendo ao Timóteo e está dizendo assim: olha, eu me recordo que quando a sua avó e sua mãe lhe ensinavam as palavras, essas palavras habitou no seu coração, meninos, como habitou no coração da mãe e da avó de Timóteo. A palavra de Deus habita no nosso coração e a gente nunca pode esquecer de cada uma delas, tá bom? Então essa era a mãe e essa era a avó de Timóteo. Então elas ensinaram Timóteo o conhecimento de Jesus, que é a nossa maior herança que a gente pode receber dos nossos pais, tá bom? Bom, a mãe de Timóteo sempre ensinou ele no caminho do Senhor. Mas sabe, crianças, o que mais assim chama a atenção minha quando a gente ouve a história de Timóteo é que ele dava testemunho daquilo que o Senhor Jesus fazia na vida dele. Está aqui ele, ó, grande. E por aonde ele passava na cidade de Listra, ele dava testemunho de Jesus. O que é dar testemunho? É falar daquilo que Jesus fez na vida dele. Então, enquanto ele andava na cidade de Listra, onde ele morava, ele falava para todos sobre Jesus. Sabe, criança, aqui a gente precisa parar para poder entender uma coisa. Mais do que conhecer a palavra de Deus, mais do que a gente ler e aprender, a gente tem que viver. Então, se Deus fala para a gente que a gente tem que ser bondoso,
Em todos os dias da nossa vida, a gente tem que agir com bondade para com os outros. Se Deus fala que nós não devemos mentir, porque o diabo é o pai da mentira, nós em momento nenhum podemos enganar com mentiras papai, mamãe, na escola, porque é diabo que é o pai da mentira. Então Timóteo, quando aprendeu as lições com a avó e com a mãe, ele não só aprendeu, mas como ele viveu isso. Timóteo era um homem que dava testemunho aonde ele passava. Além então dele conhecer, ele vivia a palavra de Deus. E sabe o que acontece quando a gente vive a palavra de Deus? Deus se agrada da gente. Deus se agrada dos nossos atos. Deus se agrada quando a gente fala dele. Deus se agrada quando a gente vive ele. Então, Deus se agradava de Timóteo como ninguém. E Paulo viu isso quando conheceu esse garotão nota 10, tá? Bom, ele praticava os ensinamentos de Jesus, aprendido pela sua avó e pela sua mãe, tá? Mas Paulo, ele chamou Timóteo, conheceu esse garoto. Eu vou colocar aqui a foto da avó e da mãe de Timóteo. Como era o nome da avó? Lloyd. Como era o nome da mãe? Eunice. Então Paulo adorou conhecer a Timóteo e convidou ele, eles estavam aqui em Listra, para participar da viagem junto com Silas. Paulo gostou tanto desse rapaz e viu nele a palavra de Deus conhecida e vivida, que falou assim: olha, venha comigo, nós queremos que você siga a viagem conosco, para que a gente não se canse e não pare de falar de Jesus a essas pessoas. Que privilégio, gente, deve ter sido para Timóteo fazer essa viagem com Paulo. Paulo até chamou ele de meu filho na fé. Por quê? Porque Paulo ensinou muito, lembra? Ele era jovem. E enquanto eles saíram daqui dessa cidade, seguiram os três juntos, caminhando, falando de Jesus Cristo, Paulo ensinou muito a Timóteo, de chegar até chamá-lo de meu filho na fé. Como eles se amavam. Paulo amava Timóteo, que amava Silas, que amava Paulo. Era um amor cristão. Tinham um só propósito, de levar a palavra de Jesus a ser conhecida em toda essa região que nunca ouviram de falar. Lembre-se, Jesus morreu em Jerusalém. A morte e o significado da morte e da ressurreição de Cristo tinha que ser levado por toda essa região. E essa era a missão de Paulo agora com Timóteo e junto com Silas, levando a palavra de Deus. Timóteo aprendeu muitas coisas com Paulo. E depois de um tempo, ele também começou a ensinar os outros. Tanto que Timóteo foi ser líder de uma igreja. Sabe o que é isso? Ele foi colocado como pastor de uma das igrejas e ficou lá pastoreando, ensinando aquelas ovelhas. Olha, crianças, isso é muito bom, muito bom. E Paulo, toda vez quando ele lembrava de Timóteo, ele escrevia algumas cartas aconselhando Timóteo, encorajando Timóteo. Olha, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo, abra aí, Atos, capítulo 16, verso 1 e 2. Diz assim, aqui ó, Atos 16, 1 e 2. Já abriram? Ó, Derbe e Listra, cidade. Atos diz assim, chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai um grego. Os irmãos de Listra e de Icônio, está aqui a outra cidade, Icônio, davam bom testemunho do que Timóteo fazia. Olha, gente, o que a gente pode aprender sobre
a vida de Timóteo, desde quando Paulo o resgatou lá na cidade de Listra e o chamou para fazer viagem, depois o impulsou como pastor de uma igreja para ensinar os outros. O que a gente deve aprender? A gente deve aprender que todos nós ouvimos muitos desde crianças a palavra de Deus, mas não basta só ouvir. A gente tem que ser como Timóteo, tem que viver a palavra de Deus. Então, nesse momento, a gente tem que entender que Timóteo, desde criança, ouviu. A gente tem que saber que ele sentia vontade de falar desses ensinamentos de Jesus para os outros, mesmo depois de grande, e a gente tem que orar, pedindo que o Senhor Jesus nos ajude a ser firmes na palavra dele. Como é bonito ver essa história, né? Paulo viajando, encontra Timóteo, filho de Eunice, neto de Lloyd, que ensinaram a palavra. Ele foi crescendo e nunca esqueceu a palavra. Ele falava de Jesus o tempo todo. Paulo pega, continua a viagem com ele, leva ele para uma determinada cidade, lá ele é empossado pastor, continua ensinando, e lá na frente Paulo ainda escreve várias cartas. Foram 2 cartas que Paulo escreveu para ele, encorajando, dando força para ele e dizendo a ele que nunca se afaste do Evangelho de Cristo. Meus queridos amiguinhos, minhas crianças, vocês têm tido o privilégio de ouvir a palavra de Deus, as histórias de Jesus e de todos os homens que andaram junto com Deus. Primeiro, guarde essas palavras no coração. Na medida em que vocês forem crescendo, nunca esqueçam delas. Vivam dentro da sua casa, dentro da rua onde você mora, nas suas escolas. Vivam falando dessas histórias de Jesus para os seus amigos, para a sua família. Porque lá, quando você tiver da idade do tio Solano, você vai lembrar de tudo isso. E tudo isso agrada ao coração de Deus. Então que você, criança, seja hoje abençoado por esse Deus e ore a esse Deus, pedindo que ele coloque as palavras de Jesus, da palavra dele, que é a Bíblia, em seu coração, e que você nunca deixe de pregá-las. Amém? Que Deus possa abençoar esse domingo de vocês. Que Deus possa estar toda semana com vocês. Que vocês possam ter sempre o desejo e a vontade de querer ouvir mais e mais das histórias da nossa Bíblia. Meus queridos, vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos um exemplo de um garoto nota 10, chamado Timóteo, que ouviu as histórias da sua mãe e da sua avó, que não esqueceu, que colocou em prática e que, Senhor, tentou viver a vida dele sempre ao teu lado, buscando sempre anunciar as boas novas de Cristo, o Evangelho de Cristo para todos aqueles que não conheciam. Senhor, que nossa vida seja assim, que a minha vida seja assim, que a vida de cada uma dessas crianças seja assim, que nós nunca possamos nos afastar de Ti. Senhor, guarda o nosso domingo, a nossa família. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, garotada. Até o próximo domingo.